governo tinha, na semana passada, quando eu estava em Brasília, Nilo até não foi, eu entrei lá na reunião, participei da reunião pela CTB Nacional. O governo, basicamente, na segunda reunião, o governo ouviu todas as demandas dos servidores, da insatisfação dos servidores com a questão das propostas que ele havia apresentado. Ele ouviu tudo, e aí o Sérgio Mendonça colocou o seguinte: como o Sérgio Mendonça tinha até uma certa urgência para tentar resolver essas questões, ele disse que ia encaminhar as propostas para a ministra para que fossem apresentadas lá a Fernando Haddad e a Simone Tebet. Caso houvesse divergência, né, eles talvez levassem para o presidente da República, e a expectativa do Sérgio Mendonça naquele momento é que até na sexta-feira ele resolveria isso. Mas ele já tinha afirmado o seguinte: é possível a gente fazer uma reunião na sexta-feira, que a reunião foi dia 28, né? Ele faria a reunião dia 3, deu essa possibilidade no dia 3, que seria sexta-feira, mas confirmou uma reunião no dia 7, que aí sexta-feira muitas categorias já estavam com programação de assembleia para o final de semana, e aí com a possibilidade de, na terça-feira, avançar. Sérgio Mendonça colocou naquele momento, e aí até o doutor Rian e a doutora Thalita falaram sobre isso aqui na semana passada, que a LDO impedia, foi até um questionamento que eu fiz, sobre retroatividade. Bom, já que o Sérgio Mendonça estava tratando tudo, que a gente garantiria as discussões todas para março, para aplicação do aumento em março, e aí ele dizia que não conseguiria rodar para a folha em março ainda, e que a viabilidade era para abril, que a gente recebe em maio, mas que seria em abril. Ou seja, no mês que for garantido, no mês que for confirmado, que for firmado o acordo, é o mês que a gente vai receber, entendeu? A partir daquele mês. E aí ele faria as compensações se demorasse. E aí ele disse o seguinte, que a LDO impede retroatividade. Para quem quiser entender esse assunto, o doutor Thalita e o doutor Rian explicaram isso aqui na live da semana passada. Eu não sei se tem recorte sobre isso aí, ô Vanessa? Tem sim, presidente. Depois era bom se a gente colocasse o link dessa questão da retroatividade depois, quando a gente fizer. Não sei como é que a gente faz isso, mas acho que dá para colocar o link do recorte do corte que a gente tem, que fala sobre a doutora Thalita e o doutor Rian explicam isso até com muita propriedade, não foi, doutor Rian? Que foi um esclarecimento dado pelo Max Leno do DIEESE. Ele passou as informações, a doutora Thalita e o doutor Rian analisaram e, de fato, tem fundamento. Né, Nilo? Sim, presidente. Então, assim, se o governo não... É inviável, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que o governo feche o acordo agora em março. Não acredito. Não acredito. E retroatividade você não garante. Não tem, a LDO não permite retroatividade. Aí o governo confirmou. Só que aí... assim, aí eu posso falar por experiência, tá, Nilo? Que Nilo acho que já até chegou a participar de algumas reuniões, mas, assim, é complexo demais achar que a gente vai resolver tudo de uma hora para outra. Por mais que eu tenha ouvido o Sérgio Mendonça falar naquele dia que queria agilidade, não há agilidade. Eu já falei sobre isso aqui. São 251 carreiras, 301 tabelas. Cada tabela é uma forma diferente de avaliar. Se a gente trouxer para a nossa realidade hoje, só de Ministério da Defesa, nós temos PCCTM, PGPE, Grupo DACTA, HFA, nós temos Ciência e Tecnologia, Magistério, tudo isso dentro do Ministério da Defesa. Então, para cada tabela, é uma negociação, uma forma diferente que o governo vai ter que negociar. O governo provavelmente já deve ter os índices lá, e a gente estava conversando até sobre isso hoje, né, Nilo? A gente acredita que entre 9% e 10%. Exatamente. A especulação é essa. Não acredito que passe disso. E eu acho que
tudo correndo bem, a gente deve garantir o reajuste para abril. Tá? Tudo correndo bem. Eu acho que na próxima reunião o governo já traz todas as demandas fechadas, o pacote fechado. E eu acho que ninguém vai, eu acho que categoria nenhuma, né? A gente já tem essa percepção, eu acho que categoria nenhuma vai se posicionar tão contrário, que a gente está tentando buscar melhoras nas discussões. Mas eu acho que ninguém vai se posicionar contrário. Não é isso? Então, devido a essa complexidade, eu acho que o governo, de repente, deu uma sentada, analisou. E eu acho que a próxima reunião, ele jogou a próxima reunião para dia 10. Não é isso, Vanessa? Dia 10. Sérgio, eu até acredito que é por conta também de adiar de uma data para outra e também não acontecer e adiar mais um pouco, o movimento sindical ele começou a sinalizar, a fazer atos. Então, acho que é por isso que... Exatamente. E de passagem também que todas as outras vezes, ou seja, em outros governos, sempre foi dessa forma. Nada foi muito que rápido, né? Não. Isso se levou, apresenta... um lado apresenta, o outro apresenta a proposta, contra a proposta, e assim vai, até uma hora que... Então, mas vamos ver o que nos apresenta agora dia 10.